Olá, meu nome é Renan. Nessa terceira parte do vídeo sobre recibo VBA, eu vou começar a mostrar aqui algumas funções e códigos que foram utilizados para montar esse sistema. Então, para começar, essa estrutura do recibo em si, na verdade, é como se fosse uma máscara onde eu coloquei os botões. Na verdade, os botões também são uma imagem. Até esses ícones aqui são todos imagens. Aqui, o que na verdade eu fiz é o que eu mostro no vídeo 11. Se vocês puderem dar uma olhada no vídeo 11, vocês vão entender como eu montei essa estrutura aqui, que vai ficar de plano de fundo. Mas ele dá a ilusão de que eu estou trabalhando em cima de um formulário personalizado. Então, na verdade, isso daqui é uma imagem e eu só coloco um objeto. Se você for observar aqui, ó, isso aqui é um objeto imagem. Então, o objeto imagem, eu faço o que com ela? Eu posso utilizar ela como se fosse um botão. Então, eu deixo a propriedade dela transparente e retiro as bordas. E a ação que eu coloco aqui é o procedimento click. Então, dando 2 cliques aqui, você consegue observar que eu tenho uma macro como se fosse um botão. Então, ele dá a ilusão de que eu estou utilizando que isso seja um botão, mas na verdade é uma imagem que está sobreposta à imagem de fundo, que funciona como se fosse um botão. A mesma coisa são esses ícones aqui dessas imagens de busca, de calendário. Aqui são tudo imagens que estão no fundo do meu formulário. Essa imagem aqui eu capturei ela, na verdade capturei não, eu comprei ela no banco de imagens do Shutterstock. Eu coloco os créditos aqui no meu código. Então eu dei o crédito de onde eu peguei o formulário e os ícones da onde eu peguei essas imagens lá no banco de imagens do Shutterstock. Então essas imagens eu editei no Fireworks, montei como eu queria aqui, joguei no Photoshop, dei mais uma tratada aqui no que eu precisava fazer e trouxe ela aqui importando como um bitmap para dentro do formulário. O processo mais ou menos está descrito lá na videoaula 11, como eu já disse anteriormente. Então, a partir do momento que eu tenho a estrutura pronta, eu vou começar a lançar as caixas de texto. As caixas de texto também eu uso a propriedade backstyle transparente, sem borda, para que ele fique sobreposto à caixa de texto imagem que eu tenho no fundo do meu formulário, dando essa ilusão de que eu estou preenchendo na própria imagem aqui. Então esse sistema começa a partir do princípio. Eu vou ter que entrar no sistema, vou ter que lançar pegar o número do recibo, alimentar a quantidade de recibos que eu tenho aqui nas minhas caixinhas de rolagem e carregar esses dados aqui dentro do formulário. Então vamos lá. Primeiro passo é a gente saber o que vai no evento initialize do formulário. Então, com 2 cliques aqui no formulário, uma área limpa, eu consigo saber o que eu tenho dentro do meu evento initialize. Então, eu seleciono a minha guia dados, crio uma variável quantidade para saber quantidade de registros que eu tenho dentro da minha planilha dados que foi selecionada. Então, eu faço a quantidade aqui com o comando, né? Seleciono a coluna A e faço uma contagem e retorno o valor -1. Por que -1? Porque eu estou descontando o valor da minha primeira linha, que é o título. Então ele faz a contagem de quantos itens eu tenho na minha coluna A que foi selecionada, diminui 1 do cabeçalho dos dados aqui. A partir do momento que eu faço isso, eu seleciono o range a 2. E essa célula ativa é essa que ele selecionou aqui para poder carregar lá no meu text box do número do recibo. Então o meu text box recibo vai ser igual à célula ativa que já está selecionada aqui. Então ele vai executar outras 2 macros. Ele vai chamar 2 macros, que são a macro buscar recibo, que vai retornar os dados do valor que eu tenho na minha caixa de texto, e vai chamar também o after update do valor, que é para carregar o extenso do valor que eu tenho, que ele importou ali para minha caixa de texto de valor. Então o meu txt registro, que é
essa caixa de texto aqui, txt registro, vai receber o que? Vai receber o valor 1, porque é o primeiro valor, ele sempre vai começar do primeiro, e a barra separando esses valores, claro, e a quantidade. Quantidade vai ser esse valor que ele apurou através dessa conta aqui. Desse modo, a partir do momento que eu tenho a quantidade, quando eu inicializo esse formulário, ele vai trazer aqui para mim 1 de 16, que é a quantidade de registros que ele contou aqui na minha coluna. Ele joga o dado para cá e chama a macro busca busca recibo. Vamos novamente aqui, vamos achar essa macro aqui para ver a estrutura dela. Então ele chama a macro busca recibo a partir do momento que ele jogou o valor aqui na caixa de texto. Então essa busca recibo vai estar aqui para cima. Então o que vai ser a macro busca recibo? Então a macro busca recibo vai identificar se eu tiver algum valor lá na minha caixa de texto. Se eu não tiver um valor, se ele estiver vazio, ele sai fora do código para não gerar erro nessa busca de um valor vazio. E se ele tiver alguma coisa, então ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar, vai criar as variáveis, né? Planilha, que vai receber a planilha que eu estou trabalhando, que é a planilha dados, linha como inteiro e recibo como inteiro. Então, se você quiser utilizar um recibo que tenha números ou letras, o que eu acho difícil, você teria que mudar essa variável aqui para string. Então, recibo eu coloquei como inteiro, linha como inteiro, que vai fazer a contagem das linhas. Então, aqui no caso de acontecer algum erro de não estar encontrando o recibo, ele vai jogar aqui para dar mensagem de recibo não encontrado, ok? Então, ele seleciona a planilha dados, select plan aqui, e ele vai fazer a busca, conforme foi visto na videoaula de busca e retornos utilizando o método find. Eu localizo esse recibo aqui pelo find e ele vai selecionar essa mesma linha. Selecionando, eu vou capturar o valor dessa linha que ele parou quando ele encontrou o registro e vai jogar esses dados lá, 2, 3, 5, 6, 7, isso daqui que faz referência às minhas colunas, onde os dados estão alocados aqui. Então ele vai fazer essa busca na mesma linha onde ele encontrou o registro, capturando os dados da coluna e jogando essa informação em cada uma das text box correspondentes aí. A última informação é a informação que foi adicionada ali, que eu mostrei na correção do sistema, no vídeo 2 dessa aula de recibo, desse vídeo de recibo, que ele vai jogar lá no status bar, no painel 6 desse status bar, como texto, o valor que ele encontrar na coluna 12. Ele vai jogar essa informação lá para 12, que é a informação que eu tenho lá do meu status, né? Se está cancelado, está impresso ou já está salvo. Então essa informação ele captura e joga também para o meu sistema aqui, para o meu formulário, então eu consigo visualizar essa informação que ele joga aqui para dentro. Outra macro que ele puxa aqui no initialize é a macro, vamos acessar aqui, do txt valor update. Esse valor update é que quando eu digito um valor na minha caixa de texto aqui, valor, por exemplo, aqui 2.544,44. Então ele já vai trazer esse valor aqui, ó, R$ 2.544,44. Então ele faz essa automaticamente para transformar em extenso o valor que eu digito aqui. E para isso ele tem que acionar essa macro. Vamos ver aqui como funciona essa macro. Essa macro vai estar aqui no seguinte: o after update do txt valor, se tiver um erro, o resume next, eu coloco normalmente esse tratamento de erro aqui, caso o campo fique vazio ou você digita algum valor que não, ele vai gerar um erro para não interromper o código, então eu falo para ele continuar a executar e ignorar esse erro aqui dessa maneira. Então ele vai estar usando essa função aqui, extenso, o case para ficar tudo maiúsculo, uppercase,
e a função extenso do valor que vai estar dentro da minha caixa de texto txt valor. E depois que eu terminei de digitar, o meu txt valor vai receber o formato número txt valor. É só para deixar no formato de números com vírgula aqui a minha caixa de texto. Essa função extenso, eu criei um módulo aqui extenso, e aqui eu retirei esse módulo extenso aqui do site Ambiente Office. Eu capturei lá uma busca que eu achei bastante útil. Então eu peguei esse código, colei dentro desse módulo como função extenso, e é só colar, eu só colei ela dentro, e a partir do momento que eu puxo essa função, ele já faz essa descrição aí do número digitado para um número por extenso. Não vou entrar em detalhe aqui, que é gigantesco esse código aqui, mas é essa a função desse módulo aqui, só trazer um valor digitado numericamente para extenso aqui dentro. Então, pessoal, para não ficar muito longo esse vídeo, já expliquei basicamente aí como que funciona a parte de entrada do formulário de recibo, e na sequência eu vou estar vou mostrar aí, na verdade, o funcionamento dessas buscas aqui, que são feitas diretamente na base de dados, fazendo um filtro e eliminando os repetidos, para que eu possa fazer essa seleção aqui de uma maneira mais rápida dos itens aqui que eu vou estar completando no meu recibo. Então, pessoal, dúvidas, sugestões, é só postar comentário. Essa planilha vai estar disponível para download na descrição do vídeo, no rodapé. Aí é só clicar em cima, versão aberta, para que você possa visualizar os códigos, e versão fechada para que você só utilize sem estar mostrando o Excel no fundo aí. Então valeu, pessoal, até a próxima.